Olá, amados irmãos, Sherry Keireni, graça e paz, Deus abençoe a todos vocês. Está entrando no ar mais uma live da Igreja Apostólica Vida, IAV Apostólica Vida. Nosso Facebook antigo, ele foi bloqueado, então com isso tivemos que baixar esse novo aplicativo. Então muitas pessoas ainda não estão dentro desse aplicativo, mas eu creio que dentro em breve todos estarão voltando novamente ao nosso aplicativo para que nós possamos estar fazendo as nossas lives. Tivemos que baixar esse aplicativo, o aplicativo do Facebook Lite, Lite, para podermos fazer voltar a fazer as nossas lives. Por isso que de repentemente você vai olhar no outro Facebook, não vai até entrar, mas nós não vamos conseguir responder para vocês, porque ele foi bloqueado. Nós perdemos o acesso a esse Facebook. Então, por isso que estamos com um novo Facebook, e através desse novo Facebook vamos estar falando com vocês, postando as nossas atividades da Igreja IAV Apostólica Vida. Boa noite para todos. Daqui a pouquinho nós estaremos entrando ao vivo, para estarmos juntos fazendo essa nova live, fazendo essa live, a qual muitas pessoas têm me cobrado, têm pedido para que nós pudéssemos estar fazendo essas lives, Não deixar de fazer essas lives, mas também não é como a gente quer, Não é sempre como a gente quer, mas sim quando há a possibilidade de estarmos fazendo essa live. Então, amados, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus irmãos, envie a mensagem para eles. Eu não sei se o Facebook já enviou mensagem para você, avisando que nós já estamos ao vivo. Não sei se ele já avisou a você que já estamos ao vivo para começarmos a nossa live, que vamos iniciar às 18 horas de Brasília. Vou tentar aqui convidar algumas pessoas, chamar algumas pessoas.
Graça e paz, a Késia já está conosco. Késia Lohane já está conosco. Seja bem-vinda, Késia, à nossa live. Também Cristiane Monteiro, né? A Cristiane também já está conosco, graça e paz. Nós vamos estar iniciando a nossa live a partir das 18 horas. Estaremos falando sobre o segundo livro dos Reis, né? No capítulo 5, versículo 1. Nós vamos estar falando de um homem quase feliz. É o tema dessa nossa mensagem de hoje, um homem quase feliz. Eu estava aqui convidando algumas pessoas, enviando mensagens para essas pessoas, para que elas pudessem estar entrando conosco. Hoje o nosso Parei, Escutei, Gostei, ele tem o início, ele vai falar sobre o vagalume e a serpente. Uma certa vez o vagalume, numa noite escura, estava a vaguear com a sua luz brilhando e piscando por todos os lados, né, no seu voo cotidiano. E de repentemente ele sente uma presunção de um perigo, de alguém lhe seguindo, de alguém lhe olhando, de alguém lhe observando. E de repentemente aquilo começa a ficar mais forte, né? Aquela presença começa a ficar mais forte, e com isso esse vagalume começa a voar mais rápido, né? Tentar voar mais rápido, mas aquilo, quanto mais ele tentava voar, se esquivar, aquilo se aproximava dele. E quando ele olha, ele vê que é uma serpente, é uma cobra. E a cobra tenta boqueá-lo, tenta pegá-lo, e ele tentando se desviar, tentando se desvincular dela, até que chegou um momento que ele fica encurralado, porque ela encurralou. Então ele falou: cobra, antes de você me comer ou me matar, deixa eu te fazer 3 perguntas? E a cobra disse que sim, pode fazer. Então ali ele perguntou: eu faço parte da tua cadeia alimentar? Ela disse que não. Ele disse: eu lhe fiz alguma coisa? Ela disse: não. E ele disse: então por que tu queres me matar? E ela responde para ele: o teu brilho está me incomodando. Amados, eu não sei como você se encontra, não sei que tipo de perseguição você tem enfrentado, que tipo de luta você tem vivenciado, mas eu quero dizer para você que não desanime diante dessas circunstâncias, ainda que te persigam, ainda que tentam te parar de todas as maneiras, ou te derrubar, ou te matar. Eu quero dizer para você: não perca a visão, não perca o teu propósito. Não deixa que ninguém pare, que ninguém tente, que ninguém roube aquilo que Deus projetou para você. Então, esse é o nosso Parei, Escutei e Gostei, para que você possa entender que você vai ser perseguido de todas as maneiras, porque o brilho que você tem incomoda muitas pessoas. O brilho que está sobre você incomoda aqueles que estão nas trevas. Aqueles que andam nas trevas, amados, eles não conseguem brilhar. Aqueles que andam nas trevas, eles não conseguem brilhar. Então, eles não conseguem brilhar. Então, qualquer luz que aparecer nas trevas vai ofuscar as suas vistas. Qualquer luz que aparecer nas trevas vai fazer com que essa pessoa se levante contra aquele que está brilhando. E de repentemente você está brilhando, pessoas vão se levantar contra você, porque o teu brilho vai incomodar. Amém? Pega essa visão aí, pense nisso, né? Pense nisso, pega essa visão aí. Amados, nesta noite de hoje, nós vamos estar iniciando a nossa live com uma palavra que está
muito forte no meu coração, que é um homem quase feliz. Nós sabemos, amados, que nós não somos totalmente felizes. Nós sabemos que nós não temos a plena alegria ou a plena felicidade nas nossas mentes, no nosso coração. Porque sempre lhe falta alguma coisa. Você pode ter tudo, mas sempre vai te faltar alguma coisa. Você nunca terá uma alegria plena, uma felicidade plena. E essa história aqui, amado, nós vamos conversar um pouco, né? Nós vamos conversar um pouco sobre um homem chamado Naamã. Naamã, ele era o general do exército da Síria, ele é o chefe do exército. Era um homem muito bem sucedido, era um homem muito bem visto por toda a sociedade, até mesmo pelo rei. Era um homem praticamente o braço direito do rei. Um homem que todas as batalhas que ele entrava, todos os lugares que ele entrava, ele era bem sucedido, mas ele tinha um porém. Ele chegava nas batalhas, chegava alegre, vencia as batalhas, ficava alegre com as batalhas, com as conquistas que ele ali adquiria, mas quando ele chegava em casa, ele se deparava com a situação a qual ele vivia. Então, com isso, esse homem, ele não tinha a felicidade plena, ele não tinha a felicidade completa, porque esse homem precisava de algo que preenchesse esse vazio, essa tristeza que esse homem tinha. Por quê? Se você for pegar lá no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5, versículo de número 1, vai dizer assim dessa forma: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era homem valente, porém leproso. Nós vamos falar de um homem, amado, que ele tinha todos os requisitos, um homem que tinha toda a aparência, né? Toda a aparência para a sociedade, porque ele vivia com a sua armadura, ele vivia sempre armado, sempre bem protegido. Então, para todo mundo, esse homem ele era valente, ele era bem respeitado, ele era bem visto pela sociedade, pelo rei, mas ele tinha um porém. A Bíblia vai dizer que porém era leproso. Porém era leproso. E às vezes, amados, nós temos vivido. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus, Ele não está procurando homens valentes, homens corajosos. Ele está procurando pessoas que queiram ser limpo, que queiram mudar a história, que queiram ser diferente. Que às vezes nós nos colocamos uma máscara, colocamos algo para poder mostrar para as pessoas que somos valentes, que somos importantes, que somos isso e somos aquilo outro, mas na verdade, por dentro somos leprosos. Por dentro estamos com a lepra. Então, amado, esse texto, esse versículo do segundo livro dos Reis, do capítulo 5, no versículo 1, diz que Naamã era o chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era um homem valente. Irmã Dulcineia, Deus abençoe. Então nós vemos aqui que Naamã ele tinha os requisitos. Ele era chefe do rei do exército da Síria. Ele era grande homem, né? O Senhor lhe dera grande livramento. O Senhor então o abençoava. Ele era abençoado nas suas batalhas, nas suas guerras, nas suas ida e vinda para as suas batalhas. Ele era abençoado. Ele era ele era respeitado pelo seu Senhor, pelo rei e pela sociedade. Ele era valente,
Ele era forte, mas era leproso. Eu quero dizer para você nessa tarde de hoje, amados, eu quero trazer para você nessa tarde. Então esse homem, ele tinha as suas qualidades, as suas qualificações militar, mas ele era leproso. Se formos parar para analisar, amados, Naamã era um homem bem-sucedido. Ele era o chefe do exército da Síria. Naamã, ele era o homem que tinha seu talento reconhecido pelo próprio rei. Naamã era amado por seus soldados. Naamã, ele gozava de muito conceito e respeito por todo o país, por todo o seu país, por aquele lugar onde ele vivia, na Síria. Naamã era um homem abençoado por Deus. Por meio dele, Deus dera livramento para os sírios. Naamã tinha uma esposa que o amava e se preocupava com ele. Naamã era valente. Diaconisa Lúcia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Estamos falando sobre um homem quase perfeito. Um homem quase infeliz, né? Quase feliz. Estamos falando sobre Naamã. Né? Os irmãos que estão entrando agora, vamos falar sobre Naamã. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1, que diz: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. E por ele o Senhor dera livramentos aos sírios e era homem valente, porém leproso. Eu estou falando aqui, Diaconisa Lúcia, irmã Dulcineia, irmã Cristiane, irmã Késia. Eu estou falando aqui sobre Naamã. Naamã era um homem bem-sucedido. Ele era o chefe do rei da Síria, do exército do rei da Síria. Naamã era um homem que tinha seu talento reconhecido pelo próprio Senhor. O Senhor lhe dera livramento à Síria através dele. Naamã, ele era amado pelos seus soldados. Marcelo Campos, presbítero Marcelo, Deus abençoe. Naamã, ele gozava de muito conceito e respeito por todo o seu país. Naamã era um homem abençoado por Deus. Naamã, ele tinha uma esposa que o amava e o respeitava e se preocupava com ele. E Naamã, ele era valente. Então, se nós vamos parar para analisar as qualidades de Naamã, as qualificações de Naamã, era algo assim tremenda, algo tremendo. Naamã era um homem, né, bem-aventurado, se formos colocar na galeria das bem-aventuranças. Naamã era bem-aventurado. O mais interessante, Naamã era feliz ou não? Ele era feliz? Naamã tinha uma felicidade? Ou Naamã era um homem quase feliz? É isso que eu quero falar nessa noite de hoje. Eu quero falar de um homem que era quase feliz. Ele não era pleno, feliz. Ele não tinha uma felicidade plena. Ele era quase feliz. Naamã, amados, ele até que poderia ser muito feliz, mas havia um porém. Ele poderia ser completo, porque ele era bem visto pelo rei, ele era
chefe do exército, ele tinha uma posição na sociedade, né? Ele era um militar respeitado, ele era amado pela sua guarnição, ele gozava de conceito diante do seu país, de bom conceito, porque ele ia nas guerras, ele ganhava as guerras para o seu país. Deus, através dele, ele era abençoado por Deus, porque Deus dava livramento ao seu povo através dele. Naamã, ele tinha uma esposa que se amava e se preocupava com ele. E Naamã era valente. Então ele tinha tudo para ser feliz. Eu fico imaginando quando Naamã, presbítero Marcelo, quando eles voltavam das batalhas, todo mundo festejando, fazendo ali aquele churrasco, né? Fazendo aquela festa, porque venceram mais uma batalha, venceram mais um episódio, mais uma peleja. Só que quando ele estava no palácio, ele era feliz. Quando ele estava dentro do palácio, ele recebendo as condecorações, quando ele estava lá no batalhão, recebendo as condecorações, os brevês, né, de vitória, de bênção, Naamã era feliz. Mas quando ele chegava em casa, ele tem um porém. Naamã tem um porém. Ele era leproso. Ele era leproso. E o que mais me chamou a atenção nessa situação? Por quê? Lembrar que naquela época a lepra ela não tinha cura, mas. Então vamos fazer aqui vamos entender a vida de Naamã, porque a lepra não tinha cura. Ela privava o doente do convívio social e levava a outra, muitas das vezes, à morte. E a sofrida e solidária, ele ficava sofrendo, ele ficava ali. A lepra era uma coisa que ia deteriorando a vida da pessoa. Ela ia dando aquela morte lenta, mas diária, sofrida, solitária. Ele não podia, né? Os judeus não podiam nem estar junto com outras pessoas, porque a lepra não tinha cura. Se formos parar para analisar, amados, os dias passados, né? Nessa época, o homem ele tinha uma dificuldade muito grande lá em Israel. Ele precisava de algo sobrenatural, porque as doenças lá não tinham cura. Não tinha os antídotos, não tinha os remédios, não tinha as tecnologias para curá-las. Então imagina, diaconisa Lúcia, a vida desse homem. Por isso que eu coloquei, Naamã era quase feliz. Ele não tinha uma felicidade plena, porque esse homem, ele estava de que maneira? Ele vencia as batalhas, chegava no quartel, chegava lá no reinado, lá no palácio do rei. Ele era condecorado com honra ou méritos, com menções rosas. Mas quando ele chegava em casa, ele tinha um porém. Eu não sei, amados, como você está nessa noite de hoje. Já são 18 horas e 6 minutos. Não sei como você está nesta noite. Mas eu sei dizer que, porém, ele tinha uma lepra. Porém, ele tinha algo que lhe impedia da felicidade plena. Por mais que ele ganhasse uma batalha, por mais que ele ganhasse uma medalha de honra ao mérito, por mais que ele ganhasse um troféu, ele não era feliz. Um homem quase feliz. No entanto, Naamã, que era um homem quase feliz, ele encontrou a cura do seu mal e a felicidade plena. Mas de que maneira? De que maneira ele conseguiu alcançar essa vitória? Se formos parar para analisar, eu quero que vamos falar um pouquinho, né, da trajetória de Naamã. Nós vamos falar um pouquinho da vida desse homem. Nós vamos falar um pouquinho de como esse homem se procedia diante das circunstâncias, diante da sociedade, diante da sua casa. Porque um homem quase feliz encontra a felicidade. Mas de que maneira? Então eu quero dizer para você que está me ouvindo, está me assistindo nesse momento, está participando comigo dessa live, que nós, eu e você,
também podemos encontrar a nossa felicidade se mantivermos as mesmas posturas que ele manteve. Porque Naamã poderia muito bem, amados, ser egoísta, ser orgulhoso. Mas você vai falar, mas pastor, lá quando ele esteve com Eliseu, ele foi, tá, amados. Mas aqui, quando ele recebe a notícia, ele fica o quê? Esperançoso. É porque quando muitas das vezes nós recebemos uma notícia e vamos para onde temos que ir, às vezes nós somos frustrados. Vê por esse lado. Porque quando você recebe a notícia, vamos supor, recebe uma notícia, poxa, tal lugar assim, você vai fazer uma ficha de entrevista para um emprego. Você vai correndo, que notícia maravilhosa. Só que quando chega lá, você precisa enfrentar uma fila. E nessa fila, muitas das vezes tem outras pessoas que são muito mais qualificadas do que você. Não te frustra? Não te dá um desânimo? É isso que eu quero que você entenda nesse momento. É isso que eu quero que você entenda nesta hora. Que muitas das vezes... Então, vamos entender um pouquinho essa história. Naamã deu ouvidos ao testemunho de uma pessoa simples. Ele deu testemunho, ele ouviu o testemunho de pessoas simples. Por quê? Naamã, ele foi lá em Israel. E quando ele foi em Israel, ele ganhou a batalha em Israel. Ele trouxe cativo, era de praxe. Quando você invadia uma propriedade, você invadia um país, você trazer cativo as pessoas para o seu país para serem escravos, para trabalhar como escravo no seu país. Alguns você matava porque se levantava contra, e outras pessoas você trazia cativo para trabalhar, para ser teu escravo. E Naamã, os sírios, eles, numa das suas investidas, havia levado presa uma menina da terra de Israel, uma menina. A Bíblia, ela não vai falar o nome da menina, não vai falar quantos anos ela tem. Só diz que leva uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então eu fico imaginando essa menina trabalhando dentro da casa de Naamã, e ela sabendo que ela corria um risco de também ser contaminada. Para analisar junto comigo essa história, amado. Eu quero que você entre dentro da história comigo. Entra dentro da história. Não vamos só falar superficialmente, não. Entra dentro da história. Uma menina que tem o costume, que sabia dos costumes da sua origem, que a lepra não tinha cura. Só que Naamã vivia o quê? Disfarçado na Síria. Na Síria ele podia viver disfarçado. Na Síria o rei permitia ele, o rei sabia que ele era leproso, mas o rei permitia que ele andasse, porque ele tinha as suas qualificações. Tem pessoas, amados, que permitem, pessoas que estão todas erradas, mas porque tem qualificações. Abaracala sépia. E o rei da Síria permitia Naamã leproso, porque ele tinha qualificações. Naamã tinha serventias. Você está entendendo? E essa menina, eu fico imaginando ela vendo essa situação. Ela podia muito bem se rebelar contra Deus, se rebelar contra o seu patrão, a sua circunstância. Mas essa menina, ela foi levada cativa, mas para ser canal de bênção. Às vezes, amado, você não entende o porquê que Deus se leva em algum lugar ou permite alguma situação. Ei, pega essa visão aí. Às vezes Deus permite algumas situações que você não entende, que você fica chateado. Mas por que eu vim para cá? Por que estou aqui? Por que isso aconteceu? Mas porque você vai ser um testemunho de Deus dentro desse lugar. Essa menina foi levada cativa para a casa de um leproso, onde ela não podia tocar nas coisas. As coisas que ele tocava, ela tinha que desinfetar. Mas como? As coisas que ele tocava, na lei dela, na lei do seu país, tinha que ser queimado. Esse homem, ele tinha que estar isolado. É como nos dias de hoje, amado, uma pessoa que pega Covid, né? Esse Covid-19 que nós temos vivido aí, desde 2019, que tem que ficar isolado. Tudo que ele toca, você tem que botar álcool em gel, você tem que
botar máscara, você tem que fazer um monte de higienes, porque essa doença, ela contamina e te mata. Assim também era a lepra, ela contaminava e ela matava. Então as pessoas que estavam juntos dela, a tendência era ser contaminado e morto. Então por isso que o leproso ficava na cidade de refúgio. Por isso que o leproso ficava isolado. E ele, lá em Israel, ele andava com uma sineta nos pés. Quando ele chegava até as ruas, ele ia sair para ir tentar comprar alguma coisa para comer. Ele tinha que sair e aquela sineta que ficava nos seus tornozelos ficava batendo ali para anunciar. E ele gritava: leproso, leproso, para as pessoas saírem de perto dele, para as pessoas abrirem caminho para ele. Então eu fico imaginando a vida desse homem, diaconisa Lúcia. Que situação que esse homem vivia, e a menina, que não sabia o que estava acontecendo, foi levada cativa. Tá entendendo, Cristiane? Tá entendendo, Késia? Tá entendendo, o presbítero Marcelo? Tá entendendo, Alessandra? Essa menina foi levada cativa para um lugar que ela não podia tocar em nada. Aquele homem não podia tocá-la. Aquele homem, ela não podia ter convívio com aquele homem. Tá entendendo, Alessandra? E simplesmente ela foi levada para ali. E ela, quando viu a situação, porque até então Naamã, para a sociedade, era o homem mais... Era o melhor homem, era um homem maravilhoso, era um homem esplendor, era um homem de grande conceito. Mas por quê? Porque ele andava fardado, ele andava coberto, o rei permitia, o rei sabia que ele era leproso, como eu acabei de dizer. Tem muitas das vezes, tem pessoas que são leprosas, mas você não rejeita ela. Você não rejeita porque ela tem qualidade, ela tem qualificações. E Naamã era um homem, Alessandra, que ele era leproso, ele poderia contaminar o rei, ele poderia contaminar as pessoas, mas ele tinha qualificação, ele era um homem valente, ele era um homem valoroso, ele era um homem de guerra. Então por isso que o rei da Síria permitia. E outra coisa que me chamou bastante a atenção, que Naamã, quando ele vinha das batalhas, que ele ia ganhar as honra ao méritos, né? Honra ao méritos pela sua conquista, simplesmente Naamã, sabe o que acontece com Naamã? Ele se alegrava naquele momento, ele se alegrava ali no batalhão, mas, porém, a Bíblia deixa bem claro, porém, Naamã era leproso. Eu fico imaginando, agora eu fazendo uma conjectura, a menina limpando lá as coisas, aquele homem chegou de uma outra batalha. Todos ficam sabendo que ele ganhou mais uma batalha, mas ele chegava triste em casa. No batalhão, no palácio, ele estava sorrindo. Tem muita gente, amado, que lá fora tem sorrido, lá fora tem se alegrado, mas quando chega dentro de casa, ele não tem alegria. Quando chega dentro de casa, ele não tem felicidade. Quando chega dentro de casa, ele não tem prazer. Porque dentro de casa ele tinha que se mostrar quem ele era. Lá fora, ele só mostra aquilo que as pessoas precisam ver. Dentro de casa, ele tem que mostrar quem ele é, porque dentro de casa é que você conhece. E aquela menina, eu fico imaginando quando ele chega em casa, triste. E aquela menina disse ela à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Esse curaria da sua lepra. E então Naamã foi notificar. Eu fico imaginando a mulher de Naamã falando: olha, essa menina que veio da casa lá de Israel, que você trouxe ela de Israel, simplesmente ela disse que lá na terra dela
lá onde tu pegou ela, tem um profeta que cura, tem um homem que cura, tem um homem que pode curar a tua lepra, tem uma pessoa lá que pode mudar a tua história. E simplesmente, amado, ela faz saber a Naamã. Então Naamã foi notificar o seu senhor, o rei, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, vai rápido. Eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E Naamã, eu vejo agora Naamã, ele deu ouvidos às palavras de uma menina escrava, de uma desconhecida. Ela deu ouvido a uma menina. A Bíblia deixa bem claro, menina. Então não importa a tua idade, não importa a tua nomenclatura, o que importa é você fazer a diferença em meio à adversidade, em meio aos ímpios, em meio àquele que está sofrendo, você ser luz no meio das trevas. É como eu falei a ilustração quando nós iniciamos sobre o vagalume, que a serpente queria matar o vagalume porque o brilho do vagalume estava lhe ofuscando. Que o teu brilho possa ofuscar em meio à adversidade, em meio à luta, em meio à peleja. E Naamã deu ouvido à menina, aquela menina escrava, tanto que acreditou que levou o assunto ao rei. Ele acreditou na menina, que ele leva o assunto, Alessandra, ao rei. Tá entendendo, diaconisa Lúcia? Ele leva o assunto ao rei. Então ele acreditou na menina. Ele acreditou na palavra daquela menina. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ali o rei autorizou a viagem dele para Israel. E ainda se dispôs a escrever uma carta de recomendação para o rei de Israel. O rei gostava tanto de Naamã que o rei autorizou ali a sua viagem e ainda escreveu uma carta de punhos para o rei de Israel, dizendo: estou mandando aí o meu general. Aleluia. Por que, amado? Porque Naamã falou para ele que a menina disse que tinha um homem lá em Israel que poderia curar. Só que a carta tem que ser enviada para o rei e não para o profeta. A carta não foi enviada para o profeta, a carta foi enviada para o rei de Israel. E esta menina era muito simples, provavelmente analfabeta. Mas Naamã acreditou em suas palavras, pois ela falava de algo que conhecia pessoalmente e é lá da sua terra. Então tem pessoas, amados, que ela não precisa saber ler, ela não precisa saber escrever, mas ela tem intimidade com Deus. Tem muitas pessoas que ela sabe ler, sabe escrever, tem PhD, tem um monte de coisa, tem bacharelado, mas não tem intimidade com Deus. Essa menina era uma menina simples, provavelmente analfabeta, que saiu muito nova da sua casa, e Naamã acreditou nas suas palavras porque ela tinha conhecimento da pessoa lá da sua terra que ela estava falando. Ela disse à sua senhora: oxalá se o meu senhor conhecesse o profeta que lá na minha terra, lá em Samaria, curaria dessa lepra. Curaria dessa lepra. Por quê, amados? Porque essa menina, ela não aprendeu no banco de uma escola ou no banco de uma faculdade, sentada num seminário. Ela aprendeu vendo, ela aprendeu convivendo. Intimidade, muitas das vezes, amados, é necessário para ter intimidade, tem que ter profundidade. Tem muitas pessoas que têm muita letra, mas não tem profundidade, não tem conhecimento de causa, não tem conhecimento daquele que faz e acontece. Eu fico imaginando aqui, e nós, quantas vezes desprezamos o testemunho vivo de alguém?
porque simplesmente por tão somente porque se trata de uma pessoa simples. Eu fico imaginando, eu gostava de assistir os Gideões Missionários. Quem já assistiu aí sabe o que eu estou falando. Quantas pessoas simples iam lá. Quando tinha, Deus bradava na terra. Quando tinha, Deus bradava na terra. E tem muitas pessoas, amados, que são simples, mas Deus usa na profundidade. E tem pessoas, amados, que tem muita teologia, tem muita coisa, tem muito título, mas não tem intimidade com Deus. Eu quero deixar para você uma coisa muito importante. A segunda coisa que eu vejo nessa história de Naamã. Naamã foi buscar ajuda. Ele foi buscar ajuda. Sabe por quê, amado? Porque Deus escolhe as coisas loucas para confundir o mundo. Ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus ele escolhe as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. E Deus escolhe coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas para quê? Para que as pessoas possam entender que Ele é Deus. Para reduzir o nada às que são, para nenhum mortal se glorie na sua própria presença, somente na presença de Deus. Então Deus está dizendo para você nesta tarde, nessa noite de hoje, já é noite. Deus está dizendo, Naamã, ele foi buscar ajuda. Ele foi buscar ajuda. Ele foi, pois, buscar ajuda. Quando estamos enfrentando um problema sério na nossa vida, amado, especialmente doenças graves, incuráveis, ficamos meio que anestesiados. Tão grande é a desgraça que se abateu sobre nós e nossa família. Eu fico imaginando como era a vida de Naamã dentro de casa, não na rua, mas dentro de casa. É só nós pararmos para analisar quando alguém da nossa família ou nós estamos enfermos. Quando veio essa pandemia, né, que houve esse grande reboliço na pandemia, quantas pessoas perderam a alegria, quantas pessoas estavam tristes, você olhava para a pessoa estava triste, a pessoa estava cabisbaixo, porque um parente estava internado, um parente estava entubado, um parente estava precisando de sobrenatural. Eu fico imaginando, a mulher de Naamã não conseguia dormir, a mulher de Naamã não conseguia comer, porque preocupado com o marido, que a qualquer momento o marido poderia morrer, porque ele estava leproso, a lepra matava. E eu digo assim, não tem jeito, não tem cura, não tem saída. São as palavras que, quando a gente recebe essa palavra do médico, a gente fica meio que sem... É difícil. Porque quando o médico diz não tem jeito, não tem cura, não tem saída, ele ainda diz, parece que o diagnóstico dos especialistas fica ecoando em nossas mentes e nos deixa de mãos e almas amarradas ou atadas. Por quê? Por mais certos que eles estejam, porém, sua perspectiva é puramente humana. A Bíblia nos diz, por outro lado, que para Deus não existe impossível. Não existe a palavra impossível. Nada é impossível para Deus. Mas a palavra do homem tem um peso. Muitas das vezes damos mais ouvido à palavra do homem do que à palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, né? Que diremos, pois, estas coisas, né?
Ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Mas muitas coisas nos separam da presença de Deus. Naamã não se deixou abater com os diagnósticos dos médicos. Ele acreditou e tomou uma decisão, uma atitude de fé. E foi, pois, buscar ajuda em Deus. Ele foi buscar ajuda em Deus. Naamã, ele não se prostrou diante das circunstâncias. Ele foi buscar ajuda em Deus. E muitas das vezes, até acreditamos no testemunho de fé das pessoas mais simples, mas ficamos paralisados com as nossas circunstâncias, com os nossos problemas parecem ser muito maiores do que das outras pessoas. Então, por isso que muitas das vezes, diante das desgraças, e não tomamos a decisão de nos levantarmos para buscar a face de Deus. Muitas das vezes, irmão Rafael, missionário Rafael, muitas das vezes o que acontece, as circunstâncias são tão grandes, as coisas são tão grandes, as lutas, as pelejas, que nós não buscamos a face do Senhor. Procuramos, simplesmente nós nos prostramos diante das circunstâncias, nos prostramos diante da adversidade, nos prostramos diante das circunstâncias. E mais, a Bíblia vai dizer acerca desse assunto, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hebreus capítulo 4, versículo 16 vai dizer sobre isso. Então, amados, deixa de lado o seu achômetro nesse momento e vai buscar Jesus, vai buscar socorro, vai buscar solução. Outra coisa que eu vejo de Naamã, Naamã se humilhou perante Deus. Por quê? E levou consigo 10 talentos. Aí Naamã, quando ele sai agora da Síria, ele leva consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa. Ele leva também a carta que o rei deu. Ele veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com seus cavaleiros, com seus carros, com seus soldados, e parou à porta da casa de Eliseu. Ele para na porta da casa de Eliseu. E quando ele para na porta da casa de Eliseu, então esse mandou que um mensageiro a dizer-lhe: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão. Agora que entra a história que eu falei para você, que muitas das vezes você se alegra com a palavra, com aquilo que a pessoa fala, com aquilo com a notícia boa, mas se entristece com o resultado da notícia boa. Quando a menina, ele levou fé naquilo que a menina falou para ele, que lá na terra dela tinha um homem que curava, e ele fala para o rei, ele confia na palavra da menina, ele confia naquilo que a menina está falando, ele vai agora. Quando ele chega lá, ele se decepciona com a atitude que Eliseu tomou. Porque ele achara que Eliseu iria invocar a Deus, ia botar a mão nele, ia fazer, ia acontecer, ia orar, ia espernear, ia fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de magia, algum tipo de situação, algum tipo de remédio. Pelo contrário, ele mandou entrar 7 vezes no Rio Jordão. É isso que muitas das vezes faz com que nós venhamos desistir. Porque queremos as coisas muito fáceis. Queremos as coisas muito fáceis. Nós queremos as coisas fáceis, que sejam mais fáceis para que nós possamos fazer, para que nós possamos tomar. E é isso que muitas das vezes, amados, é isso que muitas das vezes nos fazem perder a nossa bênção.
Naamã lhe trouxe o seu ouro e sua prata, símbolos da sua riqueza pessoal. Naamã trouxe 10 mudas de roupas finíssimas, símbolo do seu bom gosto. Naamã trouxe uma carta de recomendação do rei da Síria, símbolo do seu prestígio. Porém, Naamã trouxe também a altivez. O orgulho dentro do seu coração estava diante dele. O texto declara que Naamã esperava que o profeta de Deus viesse recebê-lo à porta. Quem sabe, com um tapete vermelho, impressionado com sua riqueza, bom gosto e prestígio, faria um ritual elaborado diante da situação, pelo qual estaria disposto a pagar muito bem se resolvesse o seu problema, é claro. Mas simplesmente, o profeta só mandou o recado: desce, entra 7 vezes no Rio Jordão. Mas Deus é sábio e resolveu quebrar o orgulho de Naamã por meio do profeta. Porque tem pessoas, amado, que está toda quebrada, mas não quer descer. Tem pessoas que está toda ruim, não quer descer, não quer se humilhar. E quer que você pague o preço por ela. Não, quem tem que pagar o preço é você. Não é a pessoa que vai te proporcionar a vitória, vai te proporcionar a bênção, vai te proporcionar a cura. E simplesmente, amados irmãos, simplesmente, a Bíblia diz que Naamã, Deus ele é sábio e resolveu quebrar o orgulho de Naamã por meio do profeta, que além de nem sair da porta para fora, o importante, que ali estava com ele, o importante general da Síria, enviou um moleque de recado para lhe ordenar que se banhasse 7 vezes no barrento Rio Jordão. É simples. É fácil. Você faria isso? E simplesmente Naamã se revoltou. Naamã ficou revoltado, amado. Ele revelou o orgulho que havia em seu coração e negou-se a cumprir a ordem do profeta. Ele não fossem os seus soldados a convencê-lo a obedecer, Naamã teria voltado para a Síria exatamente do mesmo jeito, da mesma forma que ele veio até Samaria. Tem muita gente que volta para casa, vai na igreja e volta para casa do mesmo jeito que chegou, que foi, porque é orgulhoso. Tem um orgulho dentro do coração, tem um orgulho na alma. E diz, amados, que Naamã, que os soldados falaram para ele, os soldados lhe amavam, os soldados tinham um apreço muito grande por ele, até chamavam ele de pai, e disseram, meu pai, e insistiram com ele, e ele teve que ceder, porque ele falou, mesmo contrafeito, tomou o banho da humilhação 7 vezes. Eu quero dizer para você, o número 7 é o número do símbolo daquilo que é perfeito ou completo. Isso significa que Naamã foi completamente humilhado diante dos seus soldados. Quando Deus viu que Naamã se humilhou, ele restaurou a sua saúde. Quantas vezes nos aproximamos de Deus tentando impressioná-lo com a nossa riqueza, com a nossa riqueza pessoal, ou com nossas palavras bem elaboradas, ou com nossos prestígios, mas Deus não se importa, Ele não se impressiona com nada dessas coisas que nós consideramos importantes diante dele ou diante da sociedade. Deus só quer que você se humilhe, Ele só quer que você desça, para que entendamos que qualquer ação dele em nossas vidas é graça e não mérito humano. O que é graça? Aleluia! Oh, aleluia!
Quantas pessoas, amados, já voltaram para casa sem a bênção divina porque não quiseram se humilhar diante de Deus? Talvez tenha se negado até mesmo a ir à frente para receber a oração ou para admitir publicamente a sua miséria e infelicidade. Ou então revoltavam-se contra alguma orientação de um homem de Deus ou de uma pessoa de Deus. Quem sabe? Quem sabe você já passou por isso? Naamã converteu-se num verdadeiro adorador. Por quê? Porque Tiago, primeiro Mateus, pastora Jeane, o evangelista Mateus, ele vai dizer, no capítulo 23, versículo 12, vai dizer: qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que si mesmo se humilhar, será exaltado. Tiago, capítulo 4, verso 6 diz: Deus resiste aos soberbos, porém dá graça ao humilde. Naamã converteu-se num verdadeiro adorador. A paz do Senhor, pastora Jeane. Deus abençoe a senhora. Como que pode? Naamã, aquele homem arrogante, agora se converteu um verdadeiro adorador? Sim. Então voltou ao homem de Deus e ele e toda a sua comitiva, chegando-se, pois, diante dele e disse: eis que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Não há Deus senão em Israel. Não há profeta senão em Israel. E ele, porém, respondeu: vive o Senhor em cuja presença estou, que eu não receberei. E Naamã, agora Naamã quis dar presente para Eliseu. Ele quis pagar a bênção. Ei, não se paga a bênção. A bênção se paga com adoração. E não você ir lá vou pagar o profeta porque ele me... Não, faz isso não. Adora o Senhor de todo o teu coração, todo o teu entendimento. E com isso, sabe o que aconteceu? Deus impôs a humilhação a Naamã com um propósito: revelar-se para ele. Deus permitiu que ele passasse aquela humilhação diante dos soldados. Alguns soldados que não sabiam que ele era leproso, vê ele totalmente leproso. Seu corpo, a cura divina restaurou não apenas o físico de Naamã, mas também a sua alma. O seu corpo foi curado, mas a visão acerca das coisas espirituais foi totalmente aberta também. Agora ele sabe que só há um Deus verdadeiro em todo o mundo, o Deus de Israel. Quantos falsos deuses será que Naamã já havia conhecido ou implorado a cura? Mas somente o Deus verdadeiro supriu a sua necessidade. Será, amados, que todo o ouro, toda a prata e presentes que ele trouxe, quer agora dar ao profeta, mas não comprá-lo ou impressioná-lo, mas como uma legitimidade de expressão, de gratidão por aquilo que Deus fez em sua vida através daquele homem? Qual foi a intenção de Naamã quando queria dar os presentes para Eliseu? Porque o profeta de Deus ele não aceitou, pois os verdadeiros homens de Deus não se prevalecem desses momentos para arrancar dinheiro ou presentes das pessoas. E muitas das vezes, amados, muitas das vezes, tem muitos homens de Deus aí, que dizem homem de Deus, estão extorquindo pessoas. Estão extorquindo pessoas por causa de bênção, por causa de milagre.
Naamã então pede para carregar 2 malas com terra lá de Israel. Sim, terra. Ele pede para levar, diaconisa Lúcia, 2 malas. Enche 2 malas da terra dessa terra aqui, que eu vou levar para mim, lá para minha terra. Aleluia. 4 sacos de terra. Por quê? Para colocar num cantinho da sua casa e ali, sobre aquela pequena porção de terra de Israel, adorar ao Senhor, ao Deus verdadeiro, porque ele queria fazer um altar na casa dele, um altar com a terra de Israel. É meio esquisito, né? Claro, mas foi a sua forma simples de expressar que a partir daquele momento ele seria um verdadeiro adorador do Deus de Israel e quem nunca mais iria adorar ou oferecer sacrifício a outros deuses. Olha a forma, quando o profeta não quis os presentes que ele trouxe, agora ele leva terra para fazer um altar na casa dele, para adorar o Deus de Israel, para lembrar, essa terra aqui, esse altar aqui é do Deus de Israel, não é mais dos deuses pagãos. Aleluia. Quando Deus abençoa alguém, a sua bênção sempre quer ir além daquilo que a pessoa pediu. A bênção sempre vai, amado, além daquilo que você pediu. Junto com a graça solicitada, Deus quer salvar também a alma daquela pessoa por meio da fé em seu único Filho, Jesus Cristo. Infelizmente, muitas pessoas, muitos que um dia foram curados e abençoados por Deus, irão para o inferno, pois rejeitaram um compromisso mais sério com Ele. Querem tão somente se livrar do sofrimento e voltar o quanto antes ao seu velho estilo de vida e de propósito. Querem a bênção, mas rejeitam o abençoador. A Bíblia vai dizer que haviam 10 leprosos. Esses 10 leprosos se prostraram diante de Jesus. E Jesus cura os 10. E eles vão embora. Só um volta para agradecer. 9 só queriam a bênção. Só queriam a vitória. Se livrar daquela lepra. Se livrar do seu problema. Aleluia. Naamã revelou os seus conceitos. Qual eram os conceitos de Naamã? Ele disse: nisto perdoe o Senhor ao teu servo. Quando meu amo entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se apoiar na minha mão, e eu também me tenha em encurvar na casa de Rimom. E quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor ao teu servo. E Eliseu lhe disse: vai em paz, porque ele tinha que respeitar o rei. E o rei, quando ia para casa, lá no templo de Rimom, o rei se prostrava, ele tinha que se prostrar junto com o rei. Então ele pede a Eliseu: que o Senhor me perdoe quando eu estiver aqui lá na casa de Rimom e me prostrar diante de Rimom. Mas a minha adoração não é para Rimom, a minha adoração é para o Deus de Israel. Então logo Naamã declarou que nunca mais iria adorar ou oferecer sacrifício a outros deuses, senão ao Deus verdadeiro. Se lembrou que o seu senhor, o rei da Síria, quando entrava no templo de Deus Rimom, um deus sírio, gostava de se apoiar na sua mão, e ele Naamã, por respeito ao seu senhor e no cumprimento de seus deveres, também tinha que se encurvar diante da estátua daquele falso Deus. E agora ele sabe que isto é errado e pede perdão a Deus. E foi seu primeiro conflito espiritual, sua primeira reavaliação, né? Ele reavaliou o seu ato e estilo de vida.
Ele reconheceu, falou, quando o rei tiver que ir lá, eu tenho que fazer isso. Mas eu sei que é errado, mas eu sei que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Esta é a marca mais legítima daquele que de fato tiveram uma experiência real e transformadora com Deus. Uma total e completa reavaliação de toda a sua atitude, de toda a sua filosofia de vida e de todas as suas crenças e posturas. Tais pessoas querem agora viver de maneira de tal grande ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Enquanto a nossa experiência com Deus ou com o seu poder tem nos levado a uma grande reflexão, ou levianamente ou continuamente, a viver nossas vidinhas do mesmo jeito de que antes. Se você se converteu, amado, começa a trocar, começa a mudar a tua história. Se você se converteu, começa a mudar a tua história. Se tu fazia, não faz mais. Se tu coloca, não coloca mais. Começa a mudar. Começa a mudar para você ver as coisas sobrenaturais. Porque o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Então, amados, vamos fazer um resumo agora de toda a história de Naamã, da trajetória da cura de Naamã. Primeiro, ele deu ouvidos ao testemunho de uma simples menina. Ele deu ouvido. Segundo, ele foi ajuda em Deus. Terceiro, ele se humilhou diante de Deus. E ele se converteu num verdadeiro adorador. E ele reavaliou os seus conceitos. Naamã, que era um homem quase feliz, encontra a felicidade. E o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você nessa noite de hoje. É que o meu sinal está caindo. Meu sinal da internet está caindo, por isso que está sumindo aqui. Eu quero dizer para você nessa noite, crê no testemunho de cura. Crê no testemunho de cura. Busca a bênção. Procura a pessoa certa. Confia nos métodos de Deus, se humilhando. Reconhecendo a necessidade de Deus. Perseverar até ver o cumprimento da bênção de Deus e reconhecer o poder de Deus. Por que perseverar até ver o cumprimento da bênção de Deus? Porque tem pessoas, amados, que ele aparentemente não deu certo, ele desiste. Aparentemente não deu certo, ele desiste. Naamã, ele não desistiu, porque ele entrou 7 vezes, mas a cura ela vem de dentro para fora, ela não é de fora para dentro. A cura é de dentro para fora. E tem pessoas, amados, que vai na igreja hoje, vai numa campanha, entra numa campanha, só que simplesmente, o que ela faz? Ela vê que não está conseguindo, ela desiste. Ela desiste. Ela não quer saber mais. Ela não quer ir mais. Tem muitas pessoas dessa forma, que ela não quer ir mais, ela desiste de ir, desiste na segunda, desiste na terceira, desiste na quarta. Por quê? Porque
ela não obteve aquilo que ela queria de momento, de momentâneo. E tem muitas pessoas assim, amados, que estão desistindo. Elas estão desistindo porque elas não querem pagar um preço de ir, de buscar, de estar ali. É mais fácil simplesmente você ir para outro lugar do que estar na presença do Senhor. É mais fácil você ir para outros lugares do que você estar na presença do Senhor. Mas nesta noite de hoje, essa foi a palavra que veio ao meu coração. Um homem quase feliz. Um homem quase feliz. Ele transforma a sua vida através de uma menina. Porque ele deu ouvido e confiou na palavra de uma menina, de uma desconhecida, de uma menina que não tinha, aos olhos de muitos, teologia, de repente nem sabia ler nem escrever. Mas ela tinha intimidade com Deus. E tem pessoas, amadas, que ela tem uma intimidade tão grande com Deus, tão grande com o Senhor, que não importa ela não ter a teologia, não importa ela não ter a letra, o que importa é ela ter intimidade com Deus. Então eu quero nesse momento, vamos estar encerrando essa live, vamos orar ao nosso Deus. Quero apresentar a vida da diaconisa Lúcia nas mãos do Senhor, que está enferma, e os demais que se encontram enfermos. Quero apresentar a vida do presbítero Diego, quero apresentar a vida da Ana Lucy, de todos que estão enfermos. Todos estão precisando de descer 7 vezes no Rio Jordão para serem curados. Às vezes a gente não tem aqui o nome das pessoas para poder saber quem está precisando agora, mas que Deus abrange a todos vocês. Se eu não falei o teu nome, não fica chateado não. Não fica chateado não. É porque eu não estou vendo o nome de pessoas aqui. Mas que você possa receber a cura, receber a bênção. Porque quando você assistir essa live, você possa receber a tua vitória. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, eu venho nessa noite apresentar cada vida que se encontra enfermo, que se encontra, Pai, passando por um momento de adversidade em Tuas mãos. Eu quero pedir, meu Senhor da glória, que o Senhor possa entrar com a Tua provisão e mãos fortes sobre cada um, derramando do bálsamo de cura, que a água barrenta do Rio Jordão possa, Pai, limpar de dentro para fora, tirando todo impedimento, toda barreira, todo tipo de lepra, todo tipo de enfermidade, todo tipo de mal na vida dos Teus filhos nesta hora, nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Que Teus filhos alcancem, ó Pai, a benevolência, que Teus filhos alcancem a graça, que Teus filhos alcancem a cura, que Teus filhos alcancem o milagre, no nome de Jesus Cristo. Aqueles que as portas estão fechadas, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo as portas para os Teus filhos, que o Senhor possa estar, Senhor, tirando os impedimentos, as barreiras, as dificuldades, as palavras de derrota, as palavras de maldição, os desânimos, o esfriamento espiritual, Pai, todos aqueles que estão sendo oprimidos, ó Pai, que estão passando por um momento de depressão, momentos, ó Pai, a qual esse mal, essa enfermidade que é maior do que a lepra, que é a depressão, Pai amado, seja agora aniquilada e repreendida no nome de Jesus. Por isso, ó Pai, eu te peço, aonde tiver alojado agora uma enfermidade no corpo físico dos teus filhos, no nome de Jesus, aonde tiver alojado uma enfermidade na vida dos teus filhos, seja agora, Pai, repreendido em nome de Jesus. Senhor, que seja repreendido agora todo o mal, no nome de Jesus Cristo. Que teus filhos recebam agora, ó Pai, a cura, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Ah, Senhor da glória, Leão da tribo de Judá. Pai, eu quero apresentar diante de Ti, ó Pai, todos os Teus filhos.
filhos, ó Pai, que precisam nessa tua intervenção, das tuas mãos fortes. Nesse momento, ó Pai, antes de terminarmos essa live, se alguém quiser falar alguma coisa, pedir alguma coisa, eu estou abrindo aqui para que você possa se expressar no nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. O Santo de Israel, Leão de Judá, vai de encontro, Pai. Vai de encontro, Pai, nesse momento, aos teus filhos. Aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia. Por isso, Pai, nesta noite, meu Senhor, eu quero apresentar cada um em tuas mãos. Cada vida que aqui participou desta live e os que vão ainda participar, Senhor. Os que vão entrar, os que vão assistir mais tarde, vão assistir pelo YouTube, vão assistir, ó Pai, de uma forma ou outra, vão assistir essa live, vão passar por essa live. E os que passaram, Pai, por essa live, que o Senhor alcance cada um, que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor envie, Pai, a bênção para cada um que precisa e que necessita. No nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. Por isso, Pai, eu quero profetizar que haja cura, que haja bênção, que haja a vitória dos teus filhos, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Receba a tua bênção. Receba, Carol, a tua bênção. Aleluia. Aleluia. Oh, Pastor, Espírito glória a Deus. Santo. A paz do Senhor, amada. Passando Como... para pedir, né, oração pela minha família. Nós tivemos mais uma perda. Foi lá no domingo, né? O meu primo faleceu. Foi Jesus. brutalmente assassinado e a minha filha, né, a mãe dele, está passando por um momento assim de muita dor, né? Pela forma na Sim. qual meu primo foi assassinado. E nós já Sim. estamos, né, naquele período ainda do luto em relação ao Sim. pai. Ao Pai, sim. Tem 3 meses. E agora acontece isso com o Rodrigo. Tão jovem, né? Infelizmente aconteceu isso. Então, assim, é uma dor, né? Que você está começando a Sim. querer pensar em se curar e de repente vem mais uma pancada e isso realmente é um momento muito difícil. Então, Sim. mas ainda assim, né? Eu, apesar das dores, eu quero estar passando para todos os irmãos e irmãs que estão passando por um momento de perda ou um momento que às vezes tenha descoberto um diagnóstico ruim, né? Como para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus me deu a oportunidade de estar aqui. Então eu quero rapidamente, eu sei que o tempo é curto, né? Amém. Amém. Compartilhar Pode ficar à rapidamente vontade. com os irmãos Pode ficar à vontade. que eu não sei o que você está passando nessa noite, eu nem ia entrar, né? Mas como aprove ao Senhor, então Deus sabe de todas as coisas, né? Essa semana tive a oportunidade de estar ali no CRAS para poder resolver algumas coisas das papeladas que eu preciso estar resolvendo, né? Dos meus benefícios e chegando lá, a pessoa que me atendeu, eu contando, partilhando a respeito do processo que eu passei, né, de Sim. câncer e tudo Sim. mais. A pessoa que me atendeu começou a chorar. E ela disse, olha, tem 9 meses que eu perdi a minha filha. Eu entendo a dor que você está passando, porque a minha filha tinha 15 anos, e foi dos 15 até os 20,
e Deus levou a minha filha. E eu não estou entendendo o que está acontecendo hoje, porque você é a terceira pessoa que vem aqui com problema de câncer para eu ter que atender. E eu, antes de você chegar, eu falo assim: eu não quero atender mais ninguém com esse problema, porque eu não tenho estrutura. Então, eu consigo entender a seguinte maneira: Deus trata a gente, amados irmãos, de maneira diferente da maneira que a gente quer. Às vezes a gente quer correr da nossa dor. E Deus nos coloca justamente em confronto com aquilo que a gente passou ou em confronto com aquilo que não foi curado. Nessa noite eu quero dizer para você, não fuja do propósito do Senhor, dizendo que não quer mais se recordar. Quando chega hoje, eu chego no INSS para poder resolver a papelada e, mais uma vez, Deus me mostra. Chegando na assistente social de lá, Deus vai e me faz eu recordar o processo das dores, não apenas o processo que eu passei de câncer, mas o processo na qual eu estava sem ninguém, no processo na qual os familiares do pai do meu filho humilhavam e pisoteavam, e eu doente em cima de uma cama, e eles falando coisas terríveis. E aí você me Meu diz Deus. assim: mas você não é cristã, Carolina? Sim, eu sou cristã, mas tem coisas que têm feridas na alma, que quando Deus cutuca ela, não é porque o Senhor quer nos ferir mais. Eu quero dizer para você essa noite que às vezes tem que relembrar coisas que te doem. Deus está dizendo para você, amada. Deus está dizendo para você, amado. Olha, se ainda está doendo é porque você ainda não liberou perdão. Porque quando tem algo na Aleluia. vida da gente que ainda fere, é porque o nosso coração não está pronto. Então, Aleluia. eu quero dizer para você, mulher de Deus e homem de Deus, libera perdão do coração e não apenas da boca para fora, para que haja o novo do Senhor na tua vida, que você tenha ouvido tantas promessas do Senhor, que o Senhor possa concretizar na tua vida, porque assim como diz a palavra do Senhor, né, que não tem como um vaso estar sujo e comportar a presença do Senhor. Enquanto não entendermos que o nosso vaso está sujo, porque, não, mas eu não vivo no pecado, eu não vivo fazendo nada errado. Você pode não fazer nada errado, mas o fato da gente não perdoar não deixa de ser um pecado. Então, Verdade. libera o teu coração, para que o Senhor possa cumprir as promessas na sua vida. Assim eu quero agradecer minha rica oportunidade em nome de Jesus. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Amém, Ana Carolina. Que Deus te abençoe. Vamos estar orando, né, para Deus confortar mais e mais o coração de vocês por causa das perdas que vocês têm tido ultimamente, né? Ainda Amém. não passou a perda do pai e agora vem o primo. Eu sei que a dor é grande porque eu perdi também minha mãe, né? E é algo assim muito difícil da gente esquecer. E eu creio que tem muitas outras pessoas que perderam alguma coisa também nessa live, que vão entrar também para assistir, que perderam também algumas coisas e não está sabendo. E essa palavra que você trouxe de incentivo, essa palavra que você trouxe para levantar o coração das pessoas, a autoestima, o ânimo, né? Porque nós sabemos que perder nunca é bom. Ninguém Não, quer perder, mas simplesmente a gente perde, e quando a gente perde, a gente parece que o chão sai dos nossos pés. exatamente. A gente fica bem Então, sem rumo, né? a gente fica sem rumo, a gente fica sem rumo. Então, eu quero te agradecer, Ana, por Amém. você é, aceitar entrar aqui ao vivo para falar, né, conosco um pouquinho, para falar para esse povo que está assistindo, de como é a situação, né? De como que luta que nós temos vivido, que às vezes a gente olha assim, eu estou cheio de problema, mas tem pessoas que estão com problemas piores do que o nosso, mas nós só olhamos para o nosso. A gente Verdade. esquece de olhar que ao nosso redor tem pessoas que estão sofrendo também, e a dor deles, muitas das vezes, é muito maior do que a nossa. É porque o Então, senhor muito para para obrigado. imaginar, né? Aquela mulher ali me atendendo e tendo que ver alguém que passou por um processo de um câncer que saíram 5 quilos 165 da mama. Sim, sim, E a filha dela sim, tão jovenzinha, uma criança, porque eu considero uma menina de 20 anos como uma criança, né? sim. E simplesmente foi ceifada. E ela chorando em prantos e ela dizendo: o que depender de mim, eu vou te ajudar, porque eu sei a dor que você sente.
Eu sei o que é, a gente não tem ninguém para ajudar a gente. E todos se viram, voltam contra a gente. E aquela mulher não era cristã, mas ela tinha um Deus dentro do coração dela. Então, a partir dali, eu tenho fé. Assim como hoje a igreja está ouvindo, eu peço, orem por aquela mulher, ainda que vocês não saibam o nome dela, mas o Deus que está lá no Sim, céu sabe. Orem para que Deus verdade. cure a alma daquela mulher. Orem para que aquela mulher, ela tenha um coração bom. Só o que falta ela entender é que ela é serva mesmo sem saber. Ela precisa da nossa misericórdia. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Ana Carolina. Que Deus te abençoe. Dá um abraço na tua mãe aí, na Irami. Diz para ela que ela mora no meu coração. Amém. E né, ela é meu xodó, né? Ah, eu sei, pastor. Nossa, nós Saudades daqueles agradecemos café, muito, né? aquele Cuidado de café que anos ela que fazia teve pra com a nossa gente. família, né? E Amém. só agradecer a sua família pelo Amém. carinho que o Senhor tem conosco em nome de Jesus. E no tempo que o Senhor Amém. Jesus, em nome de Jesus, me abençoar, o Senhor vai estar lá no casamento juntinho, sendo meu padrinho, porque o Senhor merece. Olha, o Em Senhor nome de aumentou Jesus. misericórdia, não é para qualquer um, não. Em nome de Jesus. Estaremos sim, com certeza. Vai ser Amém. um prazer muito grande de poder estar compartilhando com vocês aí dessa bênção, de tudo aquilo que Deus tem feito e realizado na tua vida. Tá Louvado bom, filho? seja Deus. A paz Louvado seja. seja Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos encerrar a nossa live. Nós vamos encerrar nossa live nesse momento. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus possa derramar chuvas sem medidas, chuvas serodias na vida de cada um de vocês. E que o Espírito Santo possa falar melhor naquilo que eu não pude falar, naquilo que eu não pude expressar, mas que esse testemunho da Carolina possa despertar você. A diaconisa Lúcia, ela está passando também um momento de enfermidade. Que Deus possa... Receba a tua cura, diaconisa. Receba a cura, receba o teu milagre, receba a tua bênção. E que o Espírito de Deus possa, aí na tua igreja, aí na tua cidade, na tua família, possa estar abençoando todos vocês e derramando bênçãos sem medidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o rosto resplandecer sobre ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo sejam não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam comigo, amém. Shalom, Yeshua, Jeová, Tikinu, Bahut Hashem, Shalom, Adonai. Deus abençoe a todos, uma boa noite para todos vocês.